Meus queridos irmãos, o tema desta manhã nos levará a refletir um pouquinho sobre um assunto que a gente não gosta muito de ouvir, a gente não gosta de falar na morte. E começo dizendo vida longa para todos nós, porque com todos os desafios que nós temos, é bom viver, não é verdade? É como o sujeito que disse, se a morte é um descanso, o bom mesmo é viver cansado, né? Não é isso? Então vamos refletir com base na palavra de Deus sobre um homem rico e insensato. E a introdução desta reflexão nesta manhã, desta mensagem, será apresentada pelo quarteto, uma introdução de uma música que será por eles cantada, que tem tudo a ver com o que nós estaremos meditando, segundo aquilo que o Senhor colocou no coração. Lucas capítulo 12, de 13 a 21, nos diz assim a palavra do Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: O que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Então disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tenho em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: ouça, querido, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Senhor, Teu é o povo, Pai, que está nesta casa, prestando-te culto. Tu é a palavra que está diante de nós, Teu é o servo que fala contigo. Senhor, fala-nos poderosamente por meio da Tua bendita palavra, porque nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Introdução desta mensagem. Ouça, queridos. Muito afoito estás pelo teu viver. Como estás com teu Deus? Se a morte vier hoje te levar, como estás com teu Deus? Bem está teu viver. Como estás com teu Deus? Se a morte vier hoje te levar, como estás com teu Deus? Cantas do amor do Senhor Jesus. Como estás com teu Deus? Dá-te ao Senhor a coroa real. Como estás com teu Deus? Bem está teu viver. Como estás com teu Deus? Se a morte vier hoje te levar, como estás
estás com teu Deus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Eu era pastor da Primeira Igreja Batista no Guará, e uma noite eu preguei uma mensagem cujo título era o seguinte: Eu vi o Senhor. E foi uma mensagem que Deus tocou nos corações, tocou muito na igreja, no meu coração. Isso foi no domingo. Na segunda-feira pela manhã, quando eu acordei com uma dor muito forte aqui na região do abdômen, um pouco mais para baixo. Essa dor se intensificou. Quando foi à tarde, Isane me levou ao médico. O médico examinou, olhou e disse assim: olha, tome esse medicamento aqui para ver se passa. Passou, mas se a dor voltar, amanhã à tarde o senhor volta aqui. Só que quando foi na terça-feira de manhã, meus irmãos, eu estava com uma dor desesperada e disse para a Isane: me leve para o médico agora, porque eu não estou aguentando. E quando cheguei no médico, ele examinou, um outro médico, um especialista, Deus me colocou na mão de um especialista e disse assim: olha, o que você tem é grave. Você está com um abscesso na região abdominal e você precisa fazer uma cirurgia com urgência. E a Isane perguntou: doutor, pode ser no final da semana? Ele falou: não, isso é para fazer agora. Sabe o que eu pensei, meus irmãos? Eu falei assim: Senhor, mas eu preguei ontem na igreja, eu vi o Senhor, mas não era para eu ver o Senhor, era para o povo ver o Senhor. E aí, imediatamente, todo o procedimento de cirurgia, Isane foi em casa para buscar roupa, e eu fiquei sozinho ali naquele quarto já do hospital, porque a cirurgia era para já. E eu fiquei pensando na vida, fiz assim uma retrospectiva na vida, pensei que eu estava no auge, querido, do exercício do ministério ali naquela igreja, momento precioso, tínhamos acabado de uma grande construção, e aquele sentimento ali no coração, né? Eu não estava com medo, não, eu estava constrangido. Constrangido, leia-se, entenda-se medo, é claro, né? Então, Isane chegou. Logo que ela chegou, vieram então os enfermeiros me buscar. A enfermeira veio e tirou minha aliança. Eu falei: ih, entregou para ela. E saí dali com aquele aperto no coração, dei um beijo. Falei: se esse for o último beijo, hein, for o beijo de despedida. Aí a maca me levando, aquele constrangimento que eu falei aumentou muito. Mas quando eu entrei assim no centro cirúrgico, eu fiz a seguinte oração: Deus, o Senhor sabe que eu estou com medo, mas graças ao Senhor que com medo ou sem medo, o Senhor está comigo. E aquilo me deu uma paz muito grande. Fiz a cirurgia e algo muito inusitado aconteceu, acho que o mais inusitado na minha vida pastoral, ali ainda naquele centro cirúrgico, voltando no momento que eu voltei assim, a mim, não a si, né? Voltei a mim. A enfermeira que estava ao meu lado olhou para mim e disse assim: pastor, o senhor pode fazer uma oração por mim? Ali no centro cirúrgico, irmão. Eu falei assim, eu pensei comigo, perturbado, que estava ainda com anestesia: qual é o seu nome, minha filha? E dei a mão àquela enfermeira e orei por ela ali, e fui para o quarto. E vocês vão perguntar se eu sobrevivi? Claro, eu estou aqui, mas eu vi o Senhor, sim. Eu vi o Senhor quando Ele me colocou na mão do melhor médico. Eu vi o Senhor quando Ele providenciou recurso para me cuidar. Eu vi o Senhor na atenção dos irmãos da igreja. Eu vi o Senhor de diversas formas e diversas maneiras, queridos. Eu vi o Senhor. Mas nós estamos diante de um texto muito interessante que nós acabamos de ler. E esse texto fala sobre as prioridades da vida, e é isso que nós precisamos pensar neste momento. Quero convidar essa galera toda que está na galeria, gente boa de Deus, essa juventude bacana, para ouvir isso, porque é muito importante. A gente, com muita facilidade, a gente fala na vida, mas na morte e nas prioridades da vida a gente não para pensar.
Ouça que a parábola do rico insensato fala sobre o erro de se colocar a preocupação com os bens materiais acima de qualquer outra coisa. Tem gente que coloca no seu coração: eu quero conquistar, eu quero conquistar, eu quero conquistar. Não há nada de mal nisso, desde que essa não seja a única prioridade da sua vida. E a parábola fala sobre o homem abastado, um homem rico cuja propriedade havia produzido em abundância. O seu terreno produziu muito. Está aí esta ilustração linda que a irmã Renata Sabá nos presenteia aqui. Olha que coisa, encheu, produziu muito. Orgulhoso, o homem rico perguntava então o que poderia fazer, pois ele não tinha mais espaço em seus celeiros para guardar todos os frutos que ele recolheu. Tudo que ele recolheu, não tinha lugar. Então ele resolveu fazer o seguinte: ele resolveu derrubar os seus celeiros e construir outros maiores, os quais seriam capazes de comportar todos os seus bens. E um detalhe: o homem rico até pensava em dizer à sua própria alma que ela poderia descansar tranquilamente e desfrutar do melhor desta terra, pois ele havia guardado muitos bens que durariam muitos anos. Diante de tanta insensatez do homem rico, Deus então lhe disse, foi a pergunta que nós ouvimos aqui através do quarteto, né? Se a morte vier hoje te levar, e que o Senhor nos conceda vida longa, todos nós, como estás com teu Deus? Como estás com teu Deus? Louco! Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então Jesus concluiu essa parábola com a seguinte conclusão: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Querem ver um pouquinho quem era o homem desta parábola? Talvez ele se pareça comigo e com você, aqui nesta manhã. O homem, segundo o verso 16, o homem já era rico, muito rico. Ele possuía terras e o seu campo produziu com abundância. Este homem, ele falava muito consigo mesmo, ele usava sempre aquele solilóquio, que é um diálogo que a pessoa tem consigo mesmo. E ele falava consigo mesmo: o que farei? Pois eu não tenho onde recolher os meus frutos. Está aqui no verso 17. O que farei? Pois eu não tenho onde recolher os meus frutos, eu já tenho demais. Esse homem se achava, ele se achava, conforme nós afirmamos aí, galera, na gíria, ele se achava o cara: eu sou demais, eu produzi, eu cheguei onde eu queria, eu conquistei muitas coisas. Ele pergunta para si mesmo: o que farei? Os muitos frutos, queridos, olha que interessante, a sua muita colheita se tornaram um problema para ele. Ele não tinha onde guardar tanta coisa, era muito. Já perceberam pessoas que as bênçãos de Deus se tornam um problema? Pois para este homem se tornou um problema. E ele disse: onde eu vou guardar tudo isso? E este homem era tão egoísta e tão egocêntrico que ele usava os pronomes possessivos com fartura. Vejam só no verso 18, e disse: eu farei isto, eu destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E então eu direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Então, meus celeiros, meus produtos, meus bens, minha alma. Ele pensava que poderia ou que podia controlar os dias da sua vida. Eu tenho bens para muitos anos. Ele achava que ele tinha o controle da sua vida na sua mão, para muitos anos. Só que o grande equívoco deste homem foi que ele considerou que era seu aquilo que não lhe pertencia, a sua alma, o fôlego de Deus no nariz, Nefesh Hayah, alma vivente. Ele achava que esta alma lhe pertencia. E este foi o seu grande equívoco. Ele achava que a alma era sua, mas a alma pertence a Deus, querido. A minha vida e a sua vida, a nossa vida, queridos jovens que estão aqui, está nas mãos de Deus, queridos.
Está nas mãos de Deus, é Ele quem tem o controle. Há um tempo determinado para todas as coisas, diz o sábio lá em Eclesiastes. Em resumo, em momento algum este homem reconheceu que foi Deus quem lhe concedeu os seus bens. Você sabia que tudo que você tem é Deus quem dá? Foi Deus quem te deu? Deus mandou a chuva para regar a terra para aquele homem. Deus mandou os raios solares para a semente germinar. Foi Deus quem havia feito que o solo produzisse tanto. Mas em momento algum ele pensou que poderia usar tantos bens para glorificar a Deus, abençoando os outros, abençoando o próximo, abençoando o pobre, abençoando aqueles que careciam daquela sobra de fartura. Então, diante da completa falta de noção das prioridades da vida, o homem da parábola ouviu então esta pergunta: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Te pergunto nesta manhã, meu querido, em nome de Jesus, porque me fiz esta pergunta, e sempre me faço quando o Senhor dá a palavra. Tudo que você tem preparado, que você tem se esforçado para alcançar, tudo que você tem corrido atrás para conquistar, tudo aquilo que você acha que tem um valor extremo na sua vida, isso que você tem preparado, para quem será? Para quem será? Sabe o significado dessa parábola, queridos? O significado desta parábola do rico e insensato fala sobre a tolice de se preocupar demasiadamente com os bens do mundo, visto que a própria vida é mais importante. O homem da parábola, este homem arrogante, dono de si, que achava que inclusive a vida era sua, estava nas suas mãos, ele se esqueceu que sua vida estava muito além daquilo que ele podia conquistar. Ele fez muitas provisões para a sua vida terrena e pensou que seus bens iriam garantir o bem-estar da sua alma, mas a sua alma, perante o juízo de Deus, não tinha absolutamente nada. O que tens preparado, meu querido? Para quem será? Na verdade, o significado da parábola do rico insensato pode ser facilmente entendido diante das palavras de Jesus que precedem imediatamente o seu início, ali em Lucas 12:15, quando alguém da multidão pediu que Jesus intervisse junto com o seu irmão para repartir ali a sua herança, querendo pressionar Jesus para que diante da multidão o favorecesse. Jesus disse assim: mas quem me fez é juiz entre vós. Eu não estou aqui para julgar quem tem parte da herança ou não tem, estou aqui para trazer uma outra mensagem. Mas a sua alma perante o juízo de Deus não tinha absolutamente nada, queridos. Na verdade, o significado da palavra do rico insensato pode ser facilmente entendido da seguinte forma: porque a vida de um homem não consiste na abundância de suas possessões. Lucas 12, no verso 15. O que determina se somos bem-sucedidos ou mal-sucedidos não é a quantidade dos bens que possuímos, queridos. Absolutamente. Absolutamente. O Senhor está interessado naquilo que somos e não nas coisas que nós temos. Lição prática da parábola do rico insensato. Certamente, nós podemos aprender muitas lições com a parábola do rico insensato. Eu creio que o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para nós refletirmos sobre isso. Nós devemos aprender com a palavra do rico insensato a conhecer e a reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas. Querido, aquilo que chega às nossas mãos chega pela graça e pela bondade de Deus. E aquilo também que muitas vezes foge das nossas mãos é pelo propósito do Senhor em querer nos ensinar algumas coisas.
mas nós precisamos entender que nós podemos fazer os nossos planos. Não é errado pensar em estudar, crescer, se formar, mas é um pouco complicado quando você coloca na sua cabeça que sempre um concurso melhor precisa ser feito. Você nunca está satisfeito com o que tem. E quem não está satisfeito com o que tem, como vimos na semana passada, até aquilo que tem lhe será tirado. Precisamos reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas. Seja na continuidade da nossa vida ou mesmo no fim dela, que Deus seja glorificado em tudo. Dessa forma, precisamos saber identificar quais realmente devem ser as nossas prioridades. Quais são as nossas prioridades, queridos? Se a morte hoje te vier levar, como estás com teu Deus? Algumas pessoas pensam que esta parábola desencoraja os seguidores de Cristo a lutar pelos seus direitos. Obviamente que não é esta a questão, queridos. O problema acontece quando objetivamos de tal forma coisas meramente passageiras, como se toda a nossa satisfação e felicidade dependesse delas. A nossa felicidade não depende de coisas, a nossa felicidade depende de Deus, depende de um coração cheio de paz. Quando nós agimos assim, claramente não estamos colocando em primeiro lugar aquilo que é realmente prioridade. Mas se nós entendemos que Deus controla todas as coisas, não teremos dificuldade em buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, confiando que Ele acrescenta aquilo que nos é necessário para sobreviver. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que não venhamos, meus amados irmãos, nem eu, nem você, nenhum de nós, sermos como aquele rico insensato, porque há pessoas que nem têm tanto, têm o suficiente, mas também são insensatos, quando vivem valorizando mais aquilo que não têm, do que agradecendo por aquilo que têm, das mãos do Senhor. A bem-aventurança de nossa alma não é garantida pelo acúmulo de tesouros tesouros terrenos, mas pela justiça de Cristo imputada em nosso favor. É isto que realmente importa, queridos. Seguir os caminhos do Senhor, priorizar o Senhor. E aqui vocês, queridos adolescentes e jovens, é lindo ver a galeria daqui cheia, vendo vocês aqui, é lindo isso. Vocês que estão, principalmente vocês que estão nessa fase de conquistas, quando tem tantas propostas para se desviar do caminho do Senhor, para crer diferente, continue firme, coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida, meu querido, porque Ele é dono e é o Senhor, e é o Criador de todas as coisas, e Ele é fiel para com aqueles que o buscam de todo o seu coração, de todo o seu coração. Quero concluir esta reflexão, meus irmãos, deixando aqui, em nome de Jesus, algumas sugestões muito práticas para você realizar. Sabe, queridos, porque eu digo para os irmãos, depois de 30 anos de ministério, o maior desejo que surge no coração, e esta é a oração diante do Pai, para preparar uma mensagem como esta, o Senhor chama, o Senhor convoca, é que a palavra do Senhor possa provocar e promover em você, na minha vida, mudança, querido. Mudança. Essa parábola do rico insensato é algo muito sério. A gente não pode apenas ouvir isso e sair daqui como se nada tivesse acontecido. Nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida, querido, porque o tempo passa depressa. Incrível que nós já estamos no mês de abril, quase maio, daqui a pouco é final do ano, os tempos parecem que estão sendo remidos, e o que vocês estão correndo atrás, o que nós estamos correndo atrás, para onde nos conduzirá, querido, ou para onde estão nos conduzindo as preocupações com estas coisas? Pense nisso, querido. Quanto tempo desperdiçado com intrigas, quanto tempo desperdiçado com problemas que podem ser resolvidos com uma palavra, com um aperto de mão. Quantos problemas podem ser resolvidos se colocados na presença de Deus numa sincera oração?
Porque o que adianta ter coisas se não temos paz no coração, queridos? O que adianta ter coisas se nós não conseguimos usufruir com paz aquilo que nós temos? De que adianta? De que adianta estas coisas? Primeira sugestão, de uma atitude prática, meu irmão, uma atitude prática. Primeiro, lembre-se de onde você veio. Vocês jovens que estão aqui, lembre-se de onde vocês vieram. Lembre-se de onde você veio, meu irmão. Vocês já adultos aqui, que já têm uma história de vida. Eu tenho certeza, se fôssemos compartilhar aqui, a cada um a resposta para esta pergunta, de onde eu vim, amados, como nós temos prosperado, meus irmãos. Há histórias incríveis aqui de irmãos que vieram para esse Distrito Federal sem nada, mas tinham Deus no coração, por isso aqui firmaram estacas, se firmaram aqui e podem agora neste momento usufruir de tantas bênçãos que Deus derramou. Então, faça isso, querido, faça um diário, uma análise sobre a sua vida, escreva. Quando eu era menino, eu era pobre, eu tinha tanta dificuldade, eu tive tanta luta, talvez eu tenha passado fome, mas o Senhor foi me abençoando, eu fui estudando, eu fui fazendo concurso, eu fui crescendo, cheguei até aqui, e diga ao Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Como é importante, meus irmãos, agradecer a Deus. E eu quero dizer isso porque eu faço, eu não estou aqui, queridos, com isso querer me exibir e me achar melhor do que ninguém, longe disso, nós estamos sujeitos à mesma palavra, mas eu tenho essa prática. Às vezes estou andando pela casa e digo, Senhor, muito obrigado por esses móveis que eu tenho aqui, Senhor, muito obrigado por essa cozinha tão boa, Senhor, muito obrigado por esse alimento que eu estou comendo hoje aqui. Isso é bondade do Senhor, meu irmão. Às vezes num restaurante fino, chique, perto do 13º que a gente vai, chega ali, eu sento ali e digo, Senhor, quantas pessoas não tiveram na vida o privilégio de uma refeição no lugar desse, e o Senhor me abençoa agora, querido. Querido, tem um coração agradecido, meu irmão. A falta de gratidão azeda a existência. A falta de gratidão leva você a questionar as coisas que Deus não fez, e você não se lembra de tudo que Deus já fez. Então, faça isso, faça um levantamento sobre a sua vida, escreva e agradeça a Deus, Está aqui, querido, sentado numa igreja como essa, é um privilégio, meu irmão. As músicas que ouvimos aqui, tem gente que passa a vida inteira pela vida e não participa de um momento de um coral magnífico cantando para nós ouvirmos. E nós estamos aqui com ar-condicionado, esse ambiente lindo, pessoal militar que esteve aqui na quarta-feira ficou encantado, na terça-feira, ficou encantado, irmão Geto, com a arrumação da igreja, com toda a beleza, o pessoal ficou encantado. Agradeça a Deus, querido, pela igreja que você tem. Faça um diáriozinho, registre ali as gratidões. Segunda sugestão prática, faça uma pessoa feliz, meu irmão, cada dia. Só que você deve ter cuidado com essa oração. Se você orar assim e disser assim, Senhor, eu quero que todo dia o Senhor coloque uma pessoa no meu caminho para eu ajudar. Se você orar assim, assuma o compromisso, porque Deus vai colocar pessoas no seu caminho para você ajudar. Pode ter certeza disso. Estava passando com a Isane em frente ao caixa, e aí a Isane pegou uma revista de culinária, um pouquinho cara. Aí a moça do caixa, quando recebeu, foi cobrar a revista e disse assim, nossa, essa revista é maravilhosa, assim que eu puder eu vou comprar uma dessa. Aí eu olhei para a Isane olhou para mim, nós entendemos, ela foi lá, pegou outra revista, e a moça disse assim, mas 2 revistas? Não, uma é para você. Meus irmãos, para nós custou tão pouco, mas aquela mulher deu um sorriso, uma gratidão tão grande. Queridos, a Bíblia diz o que faz a mão direita, a outra não deve saber. Eu estou dizendo isso para os irmãos para dizer que eu acredito nessa mensagem de Deus e que o Senhor, pela sua graça, me permite cumprir aquilo que a palavra diz, que a gente precisa fazer. Já imaginaram se você, cada um aqui durante essa semana, ajudasse uma pessoa, abençoasse com dinheiro, com um sorriso, com uma palavra, com uma visita? Isso é ser grande diante do Senhor, meu irmão. Então faça isso, faça uma pessoa feliz. E por fim, teríamos tantas outras sugestões aqui,
sei se vocês perceberam que aqui no nosso boletim, o aviso de número 7, está falando sobre bazar missionário. Na hora que a gente precisa, não aparece, né? Estava aqui na revista, está aqui. É o anúncio de número 7. Olha que interessante, estou pegando como ilustração, viu? Não foi por uma propaganda ocasional, não. Ó, vem aí o bazar missionário. Vamos o quê? Desapegar. Vamos desapegar. Vem aí o tradicional bazar missionário da MMCM, contamos com sua preciosa ajuda e do despreendimento dos irmãos e amigos para doações de roupas, calçados, bolsas, brinquedos, bijuterias, móveis, eletrodomésticos e outros objetos. O que torna a nossa vida rica é quando a gente desapega daquilo que tem, queridos, que é em excesso, e a gente oferece para o outro. Eu quero deixar isso aqui como uma tarefa de casa, queridos. Chegando em casa, vejam de fato o que você tem, que está lá tempos guardado, você não usa, porque isso pode ser uma bênção na vida de outra pessoa. Quantas pessoas já foram abençoadas no bazar da igreja, e é uma bênção que a arrecadação do bazar ainda vai para missões, ainda vai abençoar mais vidas, mas guardado dentro do seu guarda-roupa, não vale absolutamente nada. Eu fico olhando a juventude aqui, e eu olhando para o meu filho tem uns 3 ou 4 tênis lá, e que 3 já vão dançar para o bazar. Porque se compra um novo, o que está em bom estado, não serve, precisa servir a alguém. Não é verdade, querido? Faça isso, querido. Você vai perceber que com coisas muito simples, a vida começa a ter um significado. Você vai ver, ou você verá, quando chegar aqui no bazar, aquilo que você doou. Mas olha, é coisa boa, arrumadinho, viu? O tênis precisa estar limpinho, não é sujo com chulé não, viu, galera? Tem que ser limpinho. Lava, traga com amor, e traga como que uma oferta de amor ao seu próximo, à sua igreja também. Faça isso. Você perceberá, querido, a alegria brotando no seu coração, porque, num outro contexto, que talvez não se aplique aqui, mas a palavra de Deus diz, quando ajudamos os pobres, ao Senhor empresta a quem se compadece do pobre. Você sabia disso? E esses versos, às vezes, me vêm à mente justo no momento em que estão pedindo na rua, né? Toda hora a gente pedindo. Aí vem o verso, o Senhor empresta a quem se compadece do pobre. Portanto, meus amados irmãos, que nos ajude o Senhor a sermos generosos, não como o homem da parábola que foi um insensato, quando ouviu aquela pergunta: o que tens preparado? Para quem será? O dia que ouvirmos esta pergunta, o que eu te dei, o que eu coloquei na tua mão, para quem você distribuiu? O que você fez? Que nos ajude o Senhor, e nos dê o Senhor vida longa, viu, queridos? Que nós nos desapeguemos de tudo aquilo que a gente pode desapegar, que a gente coloque o nosso coração como prioridade, o Deus Todo-Poderoso, porque assim sendo, todas, ouçam isto, queridos, todas as demais coisas serão naturalmente acrescentadas. Por isso nós vamos cantar: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que o Senhor nos abençoe e nos dê vida longa. Amém.